Caio, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Agradeço aos irmãos pelo convite que me fizeram, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E neste momento, eu vou estar compartilhando minha tela, que todos já devem estar vendo. E, como eu havia dito ontem para os irmãos, o nosso estudo, que nada mais é do que uma série com 3 temas específicos, eles estão interligados entre si. Então, ontem nós tivemos a oportunidade de analisar os tempos proféticos, que são importantíssimos para que saibamos onde nos encontramos na história. Deus não nos deixou à toa a caminhar no escuro, mas Deus ele já nos trouxe toda a revelação necessária na Escritura para que nos encontrássemos no tempo, para que nos encontrássemos na última mensagem, para que pudéssemos ser conduzidos pelo Espírito Santo e tivéssemos discernimento. Eu quero muito que os irmãos gravem o que o próprio Jesus diz para Daniel, lá no capítulo 12, versículo 10, diz que os ímpios, os perversos, nunca entenderiam a mensagem contida no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, por causa da impiedade deles. Mas Jesus disse também que os sábios entenderiam. Então, nós temos que nos esforçar para estarmos entre estes sábios que vão compreender esta mensagem no tempo do fim. E nós estamos aqui nesta manhã justamente para buscarmos uma compreensão exata, uma compreensão equilibrada, sem extremismos, como acontece muitas vezes, do que diz a palavra de Deus e para que possamos também descobrir o poder que ela pode fazer em nossa vida, o poder de transformação que ela pode ocasionar em nossa vida. Fazendo um breve resumo do que nós analisamos ontem para darmos início no nosso tema de hoje, nós vimos em específico 2 períodos de tempo proféticos contidos no livro de Daniel. O primeiro é o período dos 1260 anos de supremacia papal, que tem o seu início em 538 depois de Cristo, com a ascensão do bispo de Roma, ocasionado pela queda dos ostrogodos na Itália. E você tem ali a atuação do romanismo, do catolicismo romano durante a Idade Média, e você consegue enxergar na própria história as várias barbaridades que eles fizeram contra os cristãos, os protestantes, aquelas pessoas que queriam manter a fé pura, mas, todavia, Deus deveria dar um basta nisso para que a mensagem pudesse voltar a ser pregada com mais vigor no tempo do fim, para que o mundo amadurecesse o seu caráter para a salvação ou para a perdição. E Deus vai conceder-nos esse período ali no finalzinho do século XVIII, né, quando o catolicismo vai perder o seu domínio na Europa, e é justamente o mesmo tempo em que está os Estados Unidos da América estão ascendendo, crescendo como uma poderosa nação, cuja Constituição promovia a liberdade religiosa, e isso deveria se espalhar, pelo menos ali no Ocidente, em uma boa parte do mundo, para que tivéssemos liberdade de culto, liberdade de consciência, e assim pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos, e de forma muito semelhante, de forma muito impressionante, melhor dizendo, foi no mesmo período em que as sociedades bíblicas começaram a surgir. Então, a Bíblia deixou de ser o livro menos lido para se tornar o livro mais lido do mundo. Atualmente, qualquer pessoa pode ter uma Bíblia em suas mãos, algo que era um luxo dos grandes no período da Idade Média e também no período da Idade Moderna, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia em sua língua original antes da Reforma Protestante, e também era um absurdo você comprar naquela época, porque as coisas eram manuscritas, não eram impressas como a gente tem hoje, a folha impressa. Então, era muito trabalho e pouca gente para poder fazer esta obra. Mas hoje Deus nos deu a liberdade, e às vezes eu confesso para vocês, irmãos, que a gente não aproveita essa liberdade que Deus nos deu. Saibam que Deus ele deu liberdade, mas essa liberdade ela não vai ser para sempre, ela vai ser perdida de novo, para que o nosso caráter seja provado. E se não tivermos apegados na Bíblia Sagrada, jamais subsistiremos nos últimos dias. Lembrem-se que os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles tinham a Bíblia como a sua única regra de fé, e eram estudos bíblicos por cima de estudos bíblicos,
e a busca, o anseio, a sede para conhecer a palavra de Deus era algo que era notável no movimento adventista. E Ellen White falava isso várias vezes, que eles passavam madrugadas orando, madrugadas estudando a Bíblia, madrugadas meditando, não passavam de um verso para outro sem que antes o Senhor tivesse iluminado a respeito daquele assunto. Então, eram de fato pessoas firmes, fervorosas, e nós não podemos perder essa identidade, e nós não vamos perder de jeito nenhum, porque é o Espírito Santo que conduz essa igreja nas veredas da justiça. Pois bem, chegando já no tempo do fim, em 1798, tendo ali a purificação do santuário celestial e o movimento do advento em 1844, deveria se iniciar a pregação do primeiro anjo lá de Apocalipse 14, anunciando a vinda do juízo, tá bom? Então, nós encontramos ali uma ligação muito nítida entre as profecias de Daniel, no que diz respeito a Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, 13 e 14, que anunciam a vinda, a chegada de um juízo no céu, no santuário celestial, né? E Daniel capítulo 8, verso 14, também anuncia o dia da expiação, o dia do juízo escatológico deveria chegar no fim das 2.300 tardes e manhãs, que nós entendemos que se deu em 22 de outubro de 1844, e de forma interligada, a primeira mensagem angélica também anuncia a chegada de um juízo. A primeira mensagem angélica, segundo esse raciocínio, ela deve ser iniciada ali por volta de 1844, pelo fato de ela estar proclamando o juízo que estava descrito lá em Daniel capítulo 7. Ela diz que chegou a hora do juízo de Deus, né? Então, nós entendemos que ela também começa ali a sua atuação por volta ali da metade do século XIX, com o movimento do advento, tá? Pois bem, está escrito o seguinte em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Versículo 7, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso daqui é apenas o começo de uma tríplice mensagem contida em Apocalipse 14, cujo foco nada mais é do que restaurar a verdadeira adoração. Quando nós fazemos uma análise do livro do Apocalipse, nós encontramos ali um grande conflito que deveria acontecer no tempo do fim, na qual o dragão e a besta que emerge do mar e também a imagem da besta, lá em Apocalipse 13, iriam requerer a adoração de toda a humanidade. Todavia, a mensagem do primeiro anjo mostra um outro lado da história, que na realidade a verdadeira adoração deve ser concedida àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nós encontramos no livro do Apocalipse um grande conflito entre as potestades do mal e o povo de Deus na terra, para que eles se decidam a respeito de quem irão adorar. A respeito da primeira mensagem angélica, a compreensão clássica, antes mesmo da Igreja Adventista, o sétimo dia, surgir, é de que ela representa um povo que deveria restaurar as verdades na terra, ou pelo menos preservar a pureza da palavra de Deus diante da humanidade, tá certo? Todavia, nós temos um problema, é que as pessoas antigamente tinham muita dificuldade para interpretar a primeira mensagem angélica, principalmente porque ela dava atenção para o juízo que havia começado, e as pessoas não entendiam que juízo é esse, né? Que juízo deveria ser na qual ele começaria antes mesmo da volta de Jesus, pois vocês podem observar que enquanto esse juízo é proclamado, é dito que o evangelho eterno está sendo pregado. Então, esse juízo ele acontece antes da volta de Jesus e as pessoas não entendiam isso, esse conhecimento era apenas para o tempo do fim. Então, os sinceros do passado, antes do movimento adventista, relacionaram a vários grupos, né? A várias igrejas, a vários homens também. Os valdenses, muitas pessoas acharam que a mensagem do primeiro anjo nada mais era do que pregada pelos valdenses, né, ali preservando a unidade bíblica, preservando a verdadeira adoração, a pureza da fé. Outras pessoas interpretaram como sendo os cátaros ou os famosos albigenses da França, né, que foram duramente perseguidos nas cruzadas católicas. Muitos deles morreram das formas mais hediondas possíveis por unicamente manter a Bíblia como seu único credo de fé. Pessoas também relacionaram o primeiro anjo como sendo John Wycliffe, né, ou Wycliffe, como diz outras pessoas,
na qual ele foi responsável por traduzir ali foi responsável pelas primeiras traduções da Bíblia, né, ali do latim para o inglês, e aí muitas pessoas acreditaram que John Wycliffe cumpria a profecia do primeiro anjo de Apocalipse 14. Outras pessoas também relacionaram o primeiro anjo como sendo Martinho Lutero, né, o pai da Reforma Protestante, trazendo ali a doutrina da justificação pela fé, lutando contra a venda de indulgências, né, trazendo ali uma preservação mais pura da identidade cristã, ali num período de trevas. Então as pessoas também chegaram a crer que Lutero era o anjo de Apocalipse 14. Outras pessoas associaram também com a igreja luterana, né, a igreja fundada por Martinho Lutero, como sendo a igreja responsável pela pregação da mensagem do primeiro anjo. Outras pessoas mais à frente interpretaram a primeira mensagem angélica como sendo o surgimento das sociedades bíblicas e missionárias, né? Nós sabemos ali que após a Revolução Francesa, e Ellen White vai comentar isso no Grande Conflito, capítulo 15, na qual ela vai abranger a Revolução Francesa e o surgimento das sociedades bíblicas posteriormente, as pessoas começaram a entender que a distribuição de Bíblias ali, após a Revolução Francesa, com o surgimento das sociedades bíblicas missionárias, era a mensagem do primeiro anjo, porque estava espalhando a palavra de Deus para todo mundo, em todas as direções, tanto na Europa como nas Américas. As pessoas agora tinham mais facilidade para adquirir a Bíblia em suas mãos. Então, as pessoas se impressionaram com isso e também classificaram como sendo as sociedades bíblicas. E nós vamos ver mais para frente que esse, por exemplo, era o entendimento de Guilherme Miller, porque ele não conseguiu interpretar a primeira mensagem angélica em sua exatidão, por não entender que ali ela se cumpria em 1844, no que diz respeito ao juízo investigativo, e não à segunda vinda de Cristo, como ele imaginava. Outras pessoas entenderam que a primeira mensagem angélica estava relacionada diretamente com o aumento do interesse na exposição profética, e de fato isso é histórico ali, no fim ali dos 1260 anos de primacia papal, no século XVIII, muitos teólogos eruditos, pessoas doutores em teologia, protestantes e até mesmo católicos que eram sinceros no que criam, eles acreditavam que o aumento no interesse das pessoas em estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, que já estava surgindo neste momento, era justamente a mensagem do primeiro anjo. Então, vocês conseguem ver aqui que a mensagem do primeiro anjo, ela já estava ali em desenvolvimento na interpretação, a mentalidade das pessoas, mas nunca era algo concreto, nunca era algo assim sistematizado com vigor, porque não se entendia ainda as profecias de Daniel e Apocalipse em sua exatidão, em sua plenitude, algo que só foi acontecer com o movimento adventista no século XIX. Guilherme Miller, por exemplo, está vivendo no tempo em que o anjo, tendo o evangelho eterno para pregar, está voando pelo meio do céu, e Deus, por seu Santo Espírito, está realizando a última grande obra na terra. Embora ele acreditasse que a mensagem do primeiro anjo representasse o envio de Bíblias, o envio de missionários e Bíblias para todas as partes do mundo, iniciado por volta de 1798. Então, essa era a compreensão de Miller. Miller, ele era uma das pessoas que acreditavam que a primeira mensagem angélica era a distribuição de Bíblias e o envio de missionários para pregar o evangelho protestante ao redor do mundo, para ali inibir os efeitos que o catolicismo colocou na humanidade do sincretismo entre paganismo e cristianismo, tá bom? Então, a restauração da verdade bíblica era compreendido como sendo pregação do primeiro anjo, sendo que, de fato, o primeiro anjo ele tem o objetivo de restaurar a verdadeira adoração, só que nós devemos entendê-lo dentro do seu contexto geral, né? Quem faria isso, em que momento isso deveria começar, isso é muito importante para a nossa compreensão. Porém, Deus já estava amadurecendo o entendimento das pessoas pouco a pouco, para que pudesse culminar no entendimento final. Um dos teólogos mais influentes dentro do millerismo, né, dentro do movimento adventista, chamado Josias Litch, ele trouxe ali, antes mesmo de 1844, de forma impressionante, o que nós iríamos crer depois de 1844. Então, Deus ali ele estava amadurecendo a compreensão de tal maneira que as pessoas ali, antes mesmo do desapontamento, cerca de 2 anos antes, em 1842, elas já estavam entendendo que o juízo da primeira mensagem angélica tinha que ser algo antes da volta de Jesus. Todavia, elas ainda não compreendiam muito bem como isso deveria ocorrer, tá bom? Então, elas acabavam dizendo que esse juízo começou
no fim dos 1260 anos, em 1798, ou um pouquinho mais para frente, eles ficavam ali dando voltas, tentando entender, mas Deus havia preparado o momento certo. E Josias Litt, em 1842, percebeu que o ato divino de ressuscitar algumas pessoas para a vida e outras para a morte na segunda vinda de Cristo constitui um juízo executivo que deveria ser necessariamente, veja só, que deveria ser necessariamente precedido por um juízo de investigação. Então, os teólogos ali, os principais expoentes do movimento milerita, eles já estavam desenvolvendo essa teologia que a Igreja Adventista deveria amadurecer posteriormente. Certo, meus irmãos? Eu até citei Josias Litt ontem como sendo uma das principais pessoas que se uniu ao movimento milerita, junto com Josué Himes e Charles Fitt. Eles foram, assim, homens usados muito por Deus para levar a mensagem do segundo advento e também para já trazer, pouco a pouco, aquilo que a Igreja Adventista iria solidificar como sendo sua principal mensagem, né? A doutrina do santuário celestial. Mas agora nós vamos para uma segunda parte, além de fazer uma análise histórica da compreensão do primeiro anjo até o presente momento, nós precisamos agora compreender quem de fato é ele, porque nós já passamos do tempo do fim há muito tempo, há mais de 200 anos, já estamos no tempo do fim, então já passou da hora de termos um conhecimento maduro da primeira mensagem angélica, pelo menos, né, meus irmãos? Porque a primeira mensagem angélica anuncia algo que aconteceu há mais de 50 anos, 150 anos atrás, que é a chegada do juízo. Então, nós poderia dizer que nós estamos praticamente atrasados na compreensão perfeita desta mensagem, porque ela já foi confiada, ela já foi entendida há muito tempo. Cabe a nós estudar a palavra de Deus para buscar concretizar isso na nossa mente e sabermos da razão de nossa fé. Em primeiro lugar, nós temos que analisar que a palavra grega para anjo aqui é a palavra angelos, como vocês estão vendo aqui na tela, cujo significado pode se referir tanto aos seres de ordem angélica, como também a um mensageiro de Deus de qualquer outra natureza. Então, pelo fato da palavra usada aqui ser angelos, que significa mensageiro ou anjo, ela não necessariamente se refere, por exemplo, ao anjo Gabriel ou qualquer outro ser de ordem angélica, mas pode se referir a um ser humano, a um grupo de pessoas, a alguma entidade que Deus confiou a mensagem do evangelho, tá bom? E nós vemos isso muito nítido, por exemplo, quando Jesus vai utilizar essa palavrinha anjo, ângelos, para se referir a João Batista. Toda vida que Jesus citava, Malaquias 3, verso 1, e nós temos 3 referências nos evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele citando Malaquias 3, verso 1, na qual diz, né, eis que enviarei o meu mensageiro ou o meu anjo, ali Jesus usa a palavra, o evangelista, melhor dizendo, que escreveu o evangelho, ele usa a palavra ângelos, a mesma palavra da primeira mensagem angélica, para se referir a João Batista na fala de Jesus. Então, você tem, por exemplo, Mateus 11, verso 10. Jesus vai dizer, este é aquele de quem está escrito, eis que enviarei adiante de você o meu mensageiro. E olha só, a palavra para mensageiro, ângelos, é a mesma da primeira mensagem, que preparará o caminho diante de você. Marcos 1, 2. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que enviarei o meu mensageiro, ângelos, diante de você, o qual preparará o seu caminho. Aliás, aqui tem algo muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês, abrindo um parêntese, que é muito bom a gente entender, que a Bíblia, de fato, ela não é inerrante, tá bom, meus irmãos? A Bíblia não é inerrante, a Bíblia tem alguns erros de escrita, a Bíblia ela é infalível, em sua mensagem ela não erra, ela é a palavra de Deus por completo. Mas nós encontramos ali alguns lapsos, porque, por mais que o ser humano fosse inspirado por Deus, Deus não pega a mão do ser humano e escreve, não. Quem escreve é o próprio homem com suas limitações. Aliás, a Ellen White ela vai falar isso de forma clara ali em Mensagens Escolhidas, volume 1, nos primeiros capítulos, que a Bíblia ela não é inerrante, a Bíblia contém alguns lapsos, porque ali é a união da natureza humana com a natureza divina, e a natureza humana comete falhas, comete lapsos, comete deslizes. Então, esses deslizes acabaram fazendo com que alguns escritores escrevessem algumas coisas de forma um pouco equivocada. E eu cito isso porque esse texto aqui de Marcos 1, verso 2, o Marcos escreveu que quem disse foi Isaías, ó, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro.
Todavia, não foi Isaías quem escreveu isso foi Malaquias. Então, é muito importante a gente entender isso para a gente ter um equilíbrio na compreensão da Escritura Sagrada. Aliás, a mesma coisa aconteceu com Ellen White. Ellen White várias vezes cometeu lapsos em seus escritos, todavia, ela mesma dizia que quando ela escrevia as suas cartas, ali era ela quem escrevia a mensagem, não era Deus que pegava a mão dela e escrevia. As únicas palavras celestiais que elas escreviam eram as palavras dos anjos ou de Jesus, na qual ela abria um parêntese, mas o restante era ela mesma, sob a inspiração do Espírito Santo. E muitas vezes ela corrigia, né? Ela fazia uma leitura, ela fazia uma revisão, ela e as suas secretárias, e via que tinha alguma coisa que não estava correto, e aí Ellen White ia e fazia uma revisão ali, e corrigia os lapsos que a natureza humana comete, mesmo de forma involuntária, né, no que diz respeito à sua escrita. Mas é só um parêntese para ficar claro, porque algumas pessoas ficam com dúvidas quando lê esse texto aqui, porque elas vão procurar em Isaías, mas não está em Isaías esse texto aqui, está em Malaquias. Mas Deus, ele é muito bom, e mesmo com essas pequenas falhas do ser humano, ele preserva a sua mensagem, aí a identidade dela. Em Lucas 7, 27, o evangelista irá escrever: Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro. E aqui ele também vai usar a palavra ângelos, que significa anjo, se referindo a João Batista, o qual preparará o caminho diante de você. Então, vocês veem que essas três ocorrências é utilizada a mesma palavra, a palavra anjo, tá bom? Para se referir a um homem. Para você ver, João Batista não é um ser de ordem angélica, ele era um homem, mas ele é chamado de anjo. Então, isso abre uma possibilidade para entendermos que a primeira mensagem angélica é a mesma coisa. A diferença é que a primeira mensagem angélica não é um homem específico, mas é um povo. Eles são os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, lá da terceira mensagem angélica, tá? Ellen White, em esboço sobre a vida de Ellen White, na página 429, ela escreveu o seguinte: Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo direta aplicação às pessoas que vivem nos últimos dias da história da Terra. Ninguém ouve a voz destes anjos, pois eles são um símbolo para representar o povo de Deus, que trabalha em harmonia com o universo celestial. Então, nós vemos que aqui fica claro. Ellen White, ela dá uma interpretação, assim, bem direta a respeito de quem são os anjos de Apocalipse 14. Ela diz que eles são símbolos. Aliás, nós estamos num contexto simbólico e não num contexto literário. Um contexto literal, melhor dizendo, na qual o que está escrito ali cumpre-se da forma que está escrito ali. Não, o que está escrito ali requer uma interpretação para que entendamos a forma que ele se cumpre no mundo real, no mundo a qual vivemos, tá? E Ellen White deixa muito claro que esse anjo é um símbolo para representar o povo de Deus, o mensageiro de Deus nos últimos dias, que é a sua igreja, tá? Então, nós entendemos aqui que o anjo é um mensageiro, uma pregação mundial, que representa o povo de Deus, que tem uma mensagem celestial. Vamos fazer uma análise aqui nesse momento, meus irmãos, na mensagem deste anjo. É dito que ele prega o evangelho eterno, e nós sabemos que Paulo declara que o evangelho eterno nada mais é do que a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo, através da justificação pela fé, através da santificação pelo Espírito e através da glorificação mediante a segunda vinda de Cristo, né, a total vitória sobre a morte, sobre o pecado, se dá nessas três fases, né, quando o corruptível se tornar incorruptível e finalmente nos tornarmos ali com o nosso corpo, semelhança do corpo de Cristo, e a natureza pecaminosa erradicada para todo sempre. No que diz respeito ao versículo 7, que vai descrever ali de forma mais clara o que contém nesse evangelho para os últimos dias, João irá escrever o seguinte, que esse anjo disse em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória. E aqui nós precisamos entender o que significa temer a Deus e dar-lhe glória, porque é a primeira coisa que o anjo vem e diz. E aqui eu preciso declarar uma outra coisa para vocês. Para nós entendermos o livro do Apocalipse em sua exatidão e em sua totalidade, é necessário que utilizemos alguns recursos, algumas chaves para que a interpretação se torne mais simples e mais fácil e mais compreensível.
as chaves, melhor dizendo, que o Apocalipse irá utilizar, pelo menos as duas principais, em primeiro lugar, é a doutrina do santuário celestial, irá explicar o Apocalipse, como funciona a sua estrutura, e a segunda chave também, que é muito utilizada no livro do Apocalipse, é a doutrina não, melhor dizendo, é o Antigo Testamento, tá bom? As escrituras hebraicas. Se você fizer uma análise ali da quantidade de alusões indiretas que o Apocalipse irá fazer do Antigo Testamento, você encontra cerca de 1.000, só para você ter uma ideia, né? Então, você encontra ele voltando no Antigo Testamento diversas vezes, como, por exemplo, na carta à igreja a Tiatira, é descrito Jezabel, por exemplo, mas Jezabel não existia mais na época de João, mas Jezabel existiu na época de Elias. Então, João vai utilizar uma entidade do Antigo Testamento para trazer um ensinamento ali no livro de Apocalipse, né? Babilônia, por exemplo, não existia também, mas na época de João havia sido destruída pelos persas ali, cerca de um pouco mais de 500 anos antes. A mulher de Apocalipse 12 estrelas na cabeça, em sua coroa, vestida de sol e com a lua debaixo dos pés. Nós encontramos ali uma referência, uma alusão muito, muito forte ao sonho de José, na qual, no capítulo 37, verso 9 de Gênesis, ele sonhou com 11 estrelas, que eram seus 11 irmãos, 12 com ele, né, na totalidade, e a lua e o sol prostrando-se diante dele. E assim vai, o Apocalipse ele vai fazendo referências ao Antigo Testamento muitas vezes. Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, tem características de leopardo, urso e leão, isso lembra os animais de Daniel, capítulo 7, né? E assim, se eu for aqui citar todas as alusões, passaríamos um dia todo só fazendo uma análise disso, mas esse não é o nosso foco. Mas é só para vocês verem como o Apocalipse ele vai beber muito do Antigo Testamento para o seu conteúdo. Então, a primeira mensagem angélica não é diferente. Quando diz temei a Deus e dá-lhe glória, isso também, para ser compreendido em sua totalidade, nós precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento e entender o que isso significa. E há pelo menos 2 textos, de vários, que nós poderíamos usar aqui, mas por conta do tempo não iremos. Todavia, esses 2 nos mostram bem o que significa temer a Deus, que é o de Eclesiastes 12, 13 e Deuteronômio 6, verso 1 ao 2. Eclesiastes 12, 13, Salomão vai dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Veja só o que Salomão vai dizer: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa partícula "i" não significa um acréscimo, tá bom? Aqui no texto de Eclesiastes, mas ela está mais para algo explicativo. Então, por exemplo, quando ele diz teme a Deus e guarda os seus mandamentos, é porque uma coisa está ligada à outra. Se eu quero temer a Deus, eu tenho que guardar os mandamentos. Não existe uma sem a outra. Se eu guardo os mandamentos, eu temo a Deus. Então, é basicamente esse o pensamento de Salomão, tá? E em Deuteronômio 6, está escrito: são estes os mandamentos, os estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fosse ensinado a vocês, para que durante todos os dias da sua vida, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus. Então, veja, Deus entregou os mandamentos dele para que a casa de Israel temesse a ele, temesse a pessoa divina de Deus. Então, você vê que temer a Deus está intimamente ligado com obediência à lei, tá certo? Todos os quesitos da lei. E aí nós não abrangemos apenas os 10 mandamentos, mas tudo que sai da boca de Deus é lei para nós, né? Paulo vai dizer também em Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para glória de Deus, como está escrito aqui em Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, né? Então, tudo, meus irmãos, as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas vestes, né? Como nos comportamos, o que é inserido em nossa alimentação, tudo deve servir para a glória de Deus, porque não vivemos mais para nós mesmos, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Eu não posso viver da maneira que eu quero, não posso viver da maneira que me agrada, porque a maneira que agrada o homem nada mais é do que a inclinação da carne citada por Paulo, que irá levar muitos ao lago de fogo, descrito em Apocalipse 20. Então, nós somos convidados a render temor a Deus e glória a Ele, para que possamos ter uma vida de obediência à sua vontade, a toda a sua vontade. Não é 99%, não é 98%, é a 100% do que Ele diz. Nos rendemos diante do Senhor
entregando a nossa vida por completo, tá certo? Então, deveria surgir um povo no tempo do fim com esse espírito de obediência, com esse espírito de temor a Deus. E também vale ressaltar que dar glória a Deus, Ellen White comenta, e eu não coloquei o texto aqui no slide, mas ela diz lá no manuscrito 16, se eu não estou enganado, no ano de 1890, que dar glória a Deus nada mais é do que receber o seu caráter em si e torná-lo conhecido, né? Então, você adquirir o caráter de Deus, isso é dar glória a Deus, né? Você representar Deus no mundo, vindicar a sua soberania diante do mundo, isso é dar glórias ao Deus Todo-Poderoso. Isso nos lembra ali o que aconteceu com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 14, quando ele pede para o Senhor, né? Senhor, peço que me mostres a tua glória. E ali Deus não mostra a glória dele de imediato. É só no capítulo 34 que Deus vai mostrar a glória. E de forma impressionante, a maneira de Deus mostrar a glória foi mandando Moisés subir no monte para receber as tábuas da lei, as segundas tábuas que ele havia quebrado. E ali, quando Deus transcreve a lei, e Moisés desce do monte Sinai, ele desce resplandecendo a glória do Senhor, porque ele havia contemplado essa glória que ele tinha pedido no capítulo 33 do livro de Êxodo. Bom, a mensagem do primeiro anjo, ela continua declarando a chegada da hora do juízo de Deus. E que para a gente entender esse juízo, eu preciso citar duas palavrinhas muito simples no grego, que é traduzida como juízo. As duas são traduzidas como juízo na Bíblia Sagrada. Que é, a primeira palavra é a palavra crisis, que significa um ato de julgar. Tá bom? Então, é um julgamento, é um juízo, é um júri que os casos estão sendo analisados ali para chegar a uma conclusão, a uma sentença. A segunda palavra é a palavra crima, do grego, que significa uma sentença. Então, sabe quando o juiz ele vai, bate o martelo, dá o veredito, o indivíduo está condenado ou está absolvido? Então, isso seria a palavra crima, utilizada, sentença ali, retribuição, tá bom? Veredito. A palavra usada, e vocês devem saber, segundo a etimologia, segundo o significado que eu acabei de dizer, a palavra usada na primeira mensagem angélica é a primeira, é a palavra crises. Aqui, a primeira mensagem angélica, ela é o começo de um julgamento, ela não é o fim. Crima normalmente é utilizado para uma sentença de Deus sobre alguém, e isso acontecerá ali na volta de Jesus ou na queda das 7 pragas, quando Deus irá lançar ali as sentenças de seu juízo contra os seres humanos impenitentes, né? Então, a segunda palavra ela é utilizada mais ali para quando Deus, de fato, está dando ali a sentença, a recompensa a cada um, segundo as suas obras, como diz Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Todavia, a primeira mensagem angélica não é isso. A primeira mensagem angélica não pode ser sentença do juízo, por quê? Porque enquanto ela está sendo pregada, o juízo já começou. E a sentença do juízo de Deus só irá cair sobre a terra quando a mensagem for encerrada. E tem mais. Depois da primeira mensagem angélica, ainda tem mais 2 anjos pregando. Então, ali é só o começo da pregação do evangelho no tempo do fim. Então, esse juízo ele tem que ser algo com caráter investigativo. Ele não tem o caráter de executar algo, mas com caráter de investigar alguém, outrem, tá certo? Bom, as alusões que esse juízo faz ao Antigo Testamento está descrita ali em Daniel 7, de forma muito clara, e ali os pioneiros da Igreja de 27º dia, principalmente em 1845, conseguiram fazer essa ligação de forma mais harmônica, na qual Daniel vai escrever. Continuei olhando até que foram postos os tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então ali você tem, descrito em Daniel, uma cena de julgamento na qual livros são abertos, e nós sabemos que estes livros aqui são os livros de registro, e esse julgamento, segundo o profeta Daniel, meus irmãos, ele começa antes de Jesus receber o reino, tá certo? Ele começa antes de Jesus tomar para si a soberania da terra, que é a sua segunda vinda, quando ele virá destruir todos os reinos terrestres humanos. Então, esse juízo acontece antes, quando o ancião de dia se senta, quando Jesus comparece ao juízo, e também as testemunhas, que são os anjos, né, chamado lá em Daniel de miríades, comparecem ao tribunal celestial, tá ok? Então, nós entendemos que é um juízo pré-advento,
né? Ou juízo de investigação, juízo investigativo, na qual o caráter do povo de Deus deve ser examinado, como diz Pedro, né? O juízo começa pela casa de Deus. É também conhecido como o dia da expiação escatológico, tá certo? Quando o sumo sacerdote entrava pela primeira vez no Santo dos Santos para realizar ali uma obra final de apagamento de pecados dentro do santuário, tá certo? Pagamento de registro de pecados, melhor dizendo. Eclesiastes 12, verso 14, também fala a respeito desse juízo. Salomão escreveu: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Interessante que o versículo 14 de Eclesiastes 12 nada mais é do que uma continuação do versículo 13. Então, o versículo 13 ele diz: de tudo que se foi ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aí ele começa o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, Salomão, ele põe esse juízo aqui para o futuro, ó. Deus há de trazer, ele vai trazer a juízo um dia todas as obras, as que sejam boas ou más. E João, aqui no livro do Apocalipse, na primeira mensagem angélica, ele vai dizer: chegou a hora do juízo. Então, Salomão põe para o futuro, a primeira mensagem angélica põe no presente. Esse juízo chegou, o juízo de Deus chegou. Finalmente, o julgamento celestial deu o seu início ali no final das 2.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844. E nesta obra de juízo de investigação, meus irmãos, nós precisamos entender que o caráter do povo de Deus, desde Abel até o último homem, será analisado, certo? De acordo com a luz que Deus concebeu. Então, nós precisamos entender que todos os nossos atos, quer sejam de bondade, quer sejam de maldade, estão registrados nos livros de registro lá no céu, né? Nos livros memoriais, para que aquilo sirva de testemunho, ou ao nosso favor, ou contra nós. O que servirá de testemunho ao nosso favor não são as nossas boas obras em si, mas o fato de termos aceitado a Cristo como sendo nosso Salvador pessoal. Vai lá estar registrado, nós aceitamos a Cristo, fizemos essa escolha, ouvimos a voz do Espírito ao nosso coração, e os nossos pecados serão apagados. E as boas obras lá é um fruto. Boa obra não é meio de salvação, boa obra é fruto. Gosto muito quando Ellen White escreveu, repreendendo certa pessoa no final do século XVIII, 19, melhor dizendo, na qual ela diz que, por mais que as boas obras não influenciem em nada para a salvação, pois elas não podem mover nem um fiozinho para a nossa salvação, nem 0,01% para nos salvarmos, porque somos totalmente manchados pelo pecado, por mais que ninguém seja salvo por boas obras, ninguém irá para o céu sem levar boas obras, porque elas são o fruto da fé. Então, irá estar registrado o que você fez por causa da fé em Jesus. Então, você tem ali o equilíbrio entre lei e graça, né? Entre as obras da lei e a obra de Cristo para nos salvar, para nos remir, certo? Então, esse será o testemunho a nosso favor. Ah, mas e se eu não for salvo? O que que acontece? Do mesmo jeito que para os salvos os seus pecados são apagados, para os perdidos os seus atos de bondade são apagados. É como se eles tivessem apenas pecado a sua vida toda e não tivessem aceitado a graça de Cristo. E como Moisés ouviu de Deus, da boca de Deus, lá em Êxodo 32, quando Moisés está intercedendo pelo povo e Deus diz: riscarei do meu livro, ali Deus está citando o livro da vida, todo aquele que pecar contra mim. Então, o livro da vida, ele constantemente está sendo riscado e escrito nomes, porque indivíduos em certos locais cometem apostasia, cometem pecado, e ali eles são apagados do livro da vida. Outros se arrependem, voltam para os caminhos de Deus e são escritos novamente. Isso acontece em toda a esfera terrestre. Então, é um constante trabalho lá no Santuário Celestial, porque nomes saem, nomes são escritos, nomes são apagados, pecados são registrados, pecados são apagados, justiça de Cristo é imputada, justiça de Cristo é excluída da vida do indivíduo. Então, assim fica até o fechamento da porta da graça, quando nada mais será alterado. Por isso que devemos vigiar a respeito desse juízo,
porque depois que a porta da graça se fechar, não haverá mais ninguém para pagar os nossos pecados lá. E o texto termina dizendo o seguinte: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa referência, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, assim, vai de forma indiscutível, de forma irrefutável, diretamente no quarto mandamento da lei de Deus. Isso daqui não tem nem o que a gente questionar, porque é uma paráfrase perfeita aqui. Quando ele diz, e adorai aquele que fez céu, terra, mar, fonte das águas. Aí você vai para Êxodo 20, versículo 11, que vai explicar o motivo para a guarda do sábado. Aí Deus vai dizer, né? Porque aquele é a palavra de Deus saindo da própria boca, não foi Moisés que escreveu. Deus vai dizer, porque em 6 dias fez o Senhor. Aí veja bem, céu, terra, mar e tudo que neles há. Tudo que neles há, sinônimo, tá bom? De fonte das águas. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui a primeira mensagem angélica está promovendo a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela não pode se dar sem a observância do sábado no 7º dia, no tempo do fim. Então, você vê que a batalha de adoradores nos últimos dias nada mais será do que uma disputa sobre dias de adoração. Porque aqui a primeira mensagem angélica, ela aponta para o sábado. E se Satanás está querendo adoração, se a besta e a sua imagem estão querendo adoração também no tempo do fim, só pode ser uma contrafação do verdadeiro dia de adoração que Deus separou e santificou. Gosto muito quando Ellen White diz, lá no Grande Conflito, capítulo 25, na qual ela escreve que se os seres humanos tivessem guardado o sábado no 7º dia, durante todas as gerações, por todos os povos, jamais existiria incredulidade, jamais existiria ateu, jamais existiria cético, agnóstico, jamais existiria alguém para depositar desconfiança na palavra de Deus e no caráter do Criador, porque ao findar de todas as semanas, as pessoas estariam se reconectando com o seu verdadeiro Deus e lembrando de sua criação, pois o propósito do sábado, do sábado moral, que tem 2 sábados, viu, irmãos? É o sábado cerimonial e o sábado moral. O sábado cerimonial normalmente são algumas festividades, como o dia das trombetas, ou o dia da expiação, festa das trombetas, melhor dizendo, ou o dia da expiação, ou o descanso da terra. Aquilo ali são os sábados cerimoniais citados por Paulo que foram abolidos. Agora, que foram cumpridos, melhor dizendo, por Cristo. Agora, o sábado moral, ele não aponta para Cristo. O sábado moral, ele não aponta para o sacrifício de Cristo, ele aponta para a criação. Então, ele não é cerimonial, ele não é ritualístico, ele tem um caráter moral, de fazer as pessoas lembrarem ali do seu Criador e da sua criação. Aí Ellen White diz que se o sábado tivesse sido guardado por todas as eras, não existiria por que duvidar, pelo motivo de todo fim da semana, chegando o sábado no 7º dia, lembraríamos do nosso Deus Criador. Mas, como Satanás ele não é nem um pouco esperto, né, ironicamente falando, como Satanás ele é um ser muito astuto, ele sabe onde ele está mexendo, ele não é inocente, então ele perverteu logo o mandamento que demonstra o Criador. Então, como ele não quer que nós rendamos homenagem ao Deus verdadeiro, o que ele faz? Ele taca o dedo, ele coloca o dedo dele e mexe justamente no único mandamento que apresenta o Criador e a sua obra de criação como sendo o Criador, o único digno de adoração, o verdadeiro Deus que criou os céus, terra, mar e tudo que neles há. Todavia, a primeira mensagem angélica está restaurando essa adoração, certo? Então, aqui estamos chegando próximo ao fim, e vocês podem ver nesse mapa mental que a primeira mensagem angélica ela é constituída por alguns conceitos. Em primeiro lugar, nós entendemos que ela é uma pregação mundial. Ela alcança toda nação, tribo, língua e povo. Em segundo lugar, ela proclama o início de um juízo investigativo. Em terceiro lugar, ela proclama a observância da lei. Em quarto lugar, ela proclama a guarda do memorial da criação, o sábado, o 7º dia. Se vocês quiserem saber melhor sobre a interpretação da primeira mensagem angélica, vocês podem ler o Grande Conflito no capítulo 25, no qual Ellen White ela vai também fazer essas ligações, apresentando o significado de cada expressão contida nesta mensagem, certo? Demonstrando ali
nas primeiras páginas que a lei de Deus ainda está vigente até hoje e não foi adulterada. Comentando sobre isso, a própria Ellen White disse, está lá na meditação Cristo Triunfante, na página 373, o seguinte: essa mensagem, se recebida, chamará a atenção para toda nação, tribo, língua e povo, para um meticuloso exame da palavra e para a verdadeira luz a respeito do poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado espúrio, o sábado memorial declarando quem é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, foi derribado, e um sábado espúrio dado ao mundo em seu lugar. Assim fez uma brecha na lei de Deus. Na primeira mensagem angélica, o povo é chamado a adorar a Deus, nosso Criador, que fez o mundo e todas as coisas que nele existem. Agora, quem é que prega essa primeira mensagem? Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido. E o povo de Deus deve ser o quê? Fiel ao legado se lhe confiou. Ellen White diz isso em Testemunhos Celestes, volume 3, página 288. Então, o surgimento do movimento do Advento, a estrutura da instituição adventista do sétimo dia, por mais que não seja perfeita, pois só pelo fato de eu e você estarmos aqui já torna ela pecaminosa, por mais que não haja perfeição ainda nos nossos dias contemporâneos, no que diz respeito à saúde espiritual da igreja, por mais que o Espírito Santo não tenha descido e a sacudidura não tenha vindo, a instituição adventista do sétimo dia, o movimento adventista, que foi erguido com tanto trabalho pelos pioneiros, e melhor dizendo, por Deus, né, nem por homens. Homens são apenas instrumentos na mão do Criador, na mão do verdadeiro Deus. O movimento adventista, ele toma para si essa responsabilidade, porque, na realidade, ela foi já colocada sobre eles pelo próprio Deus. Então, nós entendemos que Deus confiou a nós um legado, e que esse legado nada mais é do que as verdades solenes, já confiadas a mortais, mais importantes que já foram proclamadas ao mundo. O povo de Deus, no tempo do fim, ele recebe essa responsabilidade de ter sobre as costas um leque de verdade aberto diante de nós que o mundo nunca recebeu. E por isso devemos fazer parte daqueles que estarão firmes neste barco, carregando o estandarte do Evangelho eterno, apresentando ao mundo a bandeira ensanguentada de Emanuel e proclamando a obediência aos mandamentos de Deus pela fé, para que o ser humano possa ser preparado e habilitado para ser um servo de Deus perfeito para toda boa obra. Nesse momento, meus irmãos, eu finalizo por aqui. Foi um prazer estar convosco nesta manhã e eu passo a palavra para os administradores deste grupo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que gostaria de considerar. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha. Caio, você tem mais alguma coisa a falar? Irmã? Sim, irmã Margarete pode falar. Seja Bom dia. bem-vinda. Bom Obrigada. dia, irmã. Bom dia. Eu só queria, muito obrigado antes de eu começar a fazer a minha pergunta, pela mensagem que o irmão Caio trouxe para nós, mais uma abertura, e para que a gente possa encaixar mesmo bem aquilo que a gente já tem ouvindo, que a palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha pergunta, que eu queria que o irmão esclarecesse mais um pouquinho, é sobre a passagem que o irmão falou sobre as leis cerimoniais, que Paulo disse que não, que ninguém vos engane pelo o sábado e o resto das coisas que está aí, porque eu não estou
não consegui apontar bem, mas eu creio que o irmão vai saber o que eu estou querendo dizer. Queria que falasse mais um pouquinho, porque há vezes que eu me encontro em situações que, quando falo do sábado, muitos me levam nesse capítulo porque o sábado já foi abolido e que o Paulo disse que ninguém vos enganeis com as festas dos sábados e qual é a outra parte que está aí? E as leis cerimoniais e o resto por aí. Então, como o irmão tocou um pouquinho nessa parte, não sei se pode me ajudar a entender mais um bocadinho essa frase que o Paulo quis dizer ao seu povo em Coríntios. Obrigado. Entendi a pergunta. É o seguinte, irmão, nós precisamos trabalhar com a lei de Deus em alguns aspectos, quando ele deu a Moisés e ao povo de Israel. Em primeiro lugar, que a lei de Deus, por mais que ela seja só existe uma lei, ela é constituída de alguns aspectos. Nós encontramos ali aspectos morais, que os aspectos morais, eles já deveriam existir desde o começo. Nós encontramos aspectos ritualísticos, que apontam para Cristo. Os aspectos ritualísticos foram fundados já depois da queda. Deus ele vai e sacrifica um cordeiro, aquilo ali era um ritual de sacrifício, demonstrando assim que em breve o Cordeiro de Deus viria para livrar as pessoas dos seus pecados. Existem as classificações da lei, a classificação civil, né? A classificação civil que servia para ordenar o Estado de Israel. Então, por exemplo, um homem matou o boi de outro homem. Essa pessoa deve restituir com o valor daquele animal ou com outro animal saudável nas condições que estavam aquele. Então, isso é uma lei civil, tá bom? Isso é uma lei civil. Tem as leis de saúde, Levítico 11, tá bom? Que estão em vigência até hoje. Algumas pessoas dizem, né? Jesus purificou. Não, Jesus não purificou animal, não. Jesus purifica seres humanos. Agora, a respeito do sábado, nós precisamos ler Colossenses 2,16, que é o texto que está aqui no comentário, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vou só colocar a minha versão. Colossenses 2,16, Paulo falando às pessoas que moravam na cidade de Colosso, vai dizer o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Entendeu? A gente não pode parar a leitura aqui, tem que ler no mínimo o versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Veja só onde é que está o mistério aqui, irmão. Tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que deveriam vir. O sábado do sétimo dia não é sombra do sacrifício de Cristo, porque ele foi dado no Éden, quando não havia sequer pecado. E se você ler Hebreus capítulo 8 ao 10, Paulo fala justamente dessas leis, essas leis que eram sombras, e ali em Hebreus capítulo 10, principalmente, ele vai aplicar aos rituais do templo, do primeiro santuário erguido por Israel no deserto, por Moisés no deserto. Aqueles rituais eram tudo sombra. Você tem, por exemplo, se você ler Levítico 23, e nós não vamos ler aqui porque requeria muito tempo, mas você lê Levítico 23 por completo, ali você tem todas as festas, tá bom? E alguma delas, como por exemplo, o dia das trombetas, você também tem ali o dia da expiação. O dia da expiação era chamado de sábado. Por quê? Porque no dia da expiação, as pessoas precisavam cessar os seus serviços e ficarem com o espírito de contrição, de humilhação perante Deus. Então, era chamado de sábado. Você tinha o ano jubileu, que era o descanso da terra, né? Ali no 49º ano, que era também chamado de sábado. Você tem o ano sabático, que se dava a cada 7 anos, tá bom? Então, tudo isso era chamado de sábado, e tudo isso tinha um caráter ritualístico, era sombra das coisas de Cristo. Então, você não tem só um tipo de sábado no Antigo Testamento, você tem dois, que é o sábado da lei de Deus, dado lá do Gênesis, e o sábado que foi constituído, os sábados, melhor dizendo, no plural, que foram constituídos na lei cerimonial, tá
tá bom? Que eram algumas festas na qual o povo deveria descansar, deveria cessar o seu trabalho e se dedicar totalmente a Deus naquele dia em contrição. Essas festas são chamadas de sábado, ou até mesmo descanso da terra, tá certo? Tudo isso aponta para a redenção de Cristo por nós, e ali cada um encontra o seu cumprimento, tá certo? No seu devido tempo. Então, quando Paulo diz, olha, que ninguém vos julgue, a primeira coisa que nós precisamos entender, por comida e bebida. Por que ele fala comida e bebida? Porque as pessoas estavam pensando, na igreja de Colosso, que precisariam ainda praticar a alimentação contida na lei cerimonial. Então, não, que ninguém vos julgue por causa disso, porque isso não é necessário. E ele vai explicar que isso é sombra. E não apenas por comida e bebida, ou ele vai dizer também, ou dia de festa. Que festas são essas? Você tem a festa das primícias, você tem pães asmos, você tem vários tipos de festas contidas na lei cerimonial. Então, nós temos tudo aqui, está apontando para a lei cerimonial. Em nenhum ponto ele coloca ali algum mandamento moral. Que ninguém vos julgue por não ter outro Deus diante do nosso Senhor. Que ninguém vos julgue por não ter imagem de escultura. Que ninguém vos julgue por tomar o nome do seu teu Deus em vão. Que ninguém te julgue porque você adultera. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando das leis cerimoniais. Aí ele diz, ou lua nova. Lua nova também era era um período em que eles separavam mensalmente de caráter ritualístico. Aí ele diz, ou sábados, veja que está no plural, sábados, não é ou pelo sábado, não é pelo sábado, é ou sábados. E ali ele inclui tudo uma coisa só, é uma coisa só ali. São os rituais cerimoniais. Aí ele diz, porque tudo isso tem sido sombra, no versículo 17. Tudo isso nada mais é do que uma sombra que aponta para a cruz de Cristo e todo o seu ministério até a consumação do plano da redenção que se dará lá após o milênio de Apocalipse 20, tá certo? Então você pega aí, vou novamente citar, o dia da expiação. Alguém precisa hoje fazer um ritual da expiação todo ano, no 10º dia do 7º mês, como acontecia no antigo Israel. A gente precisa fazer isso? Não precisamos. Por quê? Porque o verdadeiro ritual da expiação, que era considerado um sábado, é lá no céu. Você entende? A gente precisa fazer o descanso da terra? Não, porque Cristo virá fazer isso por nós, novo céu e nova terra, na qual nós iremos descansar com ele para todo sempre. Então, é nesse sentido, tá certo? Não tem nada a ver com o decálogo. Por que que nós sabemos que o mandamento do sábado da lei de Deus, os 10 mandamentos, não está presente aqui nessa fala de Paulo? Porque esse sábado, as tábuas da lei não são sombras, elas são eternas, porque elas constituem algo moral. Elas têm o papel de organizar a sociedade para, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira tábua, e em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo, que é a segunda tábua. Imagina só se os mandamentos de Deus contidos nos 10 ali, os 10 mandamentos fossem sombra. Imagine aí, quando Jesus morresse na cruz, estaria liberado você ter outros deuses, estaria liberado você ter imagem de escultura, estaria liberado você ter tomar o nome de Deus em vão, matar, adulterar, não honrar pai e mãe, cobiçar, tudo isso teria liberado, porque tudo isso era sombra. E a sombra cumpriu com a sua realidade. Mas imagina aí, se a gente pensasse assim, e a gente não pode alterar só um dos mandamentos. Se for para mexer em um mandamento dos 10, quebra todos, como diz Tiago 2,10. Moisés mostrou isso quando ele desceu do Monte Sinai, quando ele recebeu a primeira tábua. O povo lá embaixo estava quebrando os 2 primeiros, adorando o bezerro de ouro. Sabe o que Moisés fez? Moisés ele não riscou o primeiro, tampouco riscou o segundo mandamento. Ele tacou-lhe as 2 tábuas no chão e quebrou, mostrando que diante de Deus, se você quebra um daqueles 10, você é culpado por todos, como diz Tiago 2, versículo 10. Então, essa seria uma explicação básica para entendermos os sábados aqui. São sombras. Não é o sábado memorial da criação. Seria basicamente isso. Essas as minhas palavras. Muito obrigado, irmão. Bem explícita. Que Deus abençoe o teu ministério. Obrigada, irmã Margarete, pela sua consideração. Como é importante isso que a irmã Margarete levantou, né, Caio? Porque essa é uma dúvida, né, que muitos de nós, às vezes, enfrentamos,
diante, né, de pessoas que leem a Bíblia, né, e interpreta que o sábado foi abolido, né, que esse aí é uma justificativa, e não só o sábado, né, Caio, mas eu já vi pessoas justificando, né, a questão da alimentação, né, que você pode comer e beber o que você quiser, porque esse verso aqui, ele nos dá essa liberdade, né? Mas, como você diz aí, houve todo um contexto histórico ali na... Foi em qual igreja aqui, Caio, que aconteceu esse contexto? A igreja de Colosso. Ah, ok. Lá na igreja de Colosso, perdão que eu tinha esquecido. Na igreja de Colosso, né? Então, isso foi uma orientação naquele tempo, né? Que foi dada, então, ali para aquele povo, para que eles entendessem, né? Que eles não precisavam mais daqueles rituais, né? Então, é assim, gente, Deus vai nos ensinando. E quando não tem nenhuma pergunta que não seja importante, porque ela ensina para mim e para você também. Vamos ver se tem mais alguém aqui que gostaria de considerar, se tem mais alguma mãozinha. Ah, o Elvis. Bom dia, Elvis. Abre o seu microfone. Bom dia, queridos. Paz e graça de Deus. Esse é o segundo dia que Ana tem o privilégio de estar aqui com vocês. E mais uma vez, muito obrigado, irmão Caio, porque você respondeu duas questões de uma vez, porque era a pergunta que eu ia fazer, embora que não tenha dúvida em relação a este aspecto, mas você respondeu uma segunda questão, falando de Levítico 23, que para mim é um incômodo, entre aspas, porque eu vejo irmãos querendo fazer festa e eles dizem que não vejam qual o problema de fazer essas festividades, como o dia de Pentecoste, como as primícias. Eu fico assim, o que está passando? Será que o povo está tão equivocado, está a ser tão zeloso que, à beira de querer voltar para o Israel e fazer as mesmas festividades? Dizem que não tem nenhum problema. E a minha pergunta era, há algum problema nisso, fazer essas festas? Olha, eu vou tentar responder da seguinte forma. Qual é a intenção? A intenção é você cumprir a lei cerimonial. Se essa for a intenção, tem um problema gravíssimo, porque você está desconsiderando que ela já encontrou o seu cumprimento no ministério de Cristo. Agora, por exemplo, tem pessoas que gostam de celebrar a festa das trombetas, apenas como algo simbólico. Elas entendem que a verdadeira festa das trombetas acontecerá no Apocalipse 21, né? Que a festa dos tabernáculos, melhor dizendo, das trombetas, não, dos tabernáculos, que é quando Deus morar com o homem, né? Diz lá, Apocalipse 21, verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, ali estará sendo comemorado o Sukkot, né? Como diz a festa dos tabernáculos. Se for apenas como algo simbólico, algo para representar o ministério de Cristo, assim, de forma simbólica, sem querer cumprir a lei, sem essa intenção, eu não vejo problema nenhum. Não é nada ritualístico, a pessoa está apenas fazendo ali, apenas por uma consideração simbólica, né? É comum uma festividade assim, com esse caráter. Agora, você tem que ver a intenção da pessoa, porque o que você falou aí, eu sei que de fato acontece também. Aí o indivíduo, ele quer cumprir, ele acha que ele tem que cumprir isso daí. Isso daí é um extremismo, assim, absurdo. Isso daí é uma cegueira espiritual grandiosíssima que Satanás põe na pessoa para que ela caduque na fé em algum momento. Essa pessoa, ela, infelizmente, ela não vai conseguir subsistir por muito tempo, porque o desequilíbrio na palavra de Deus, a única coisa que ela ocasiona é em frustração e, no final, apostasia da fé. Né? Quando a pessoa ela tem uma visão equivocada, um zelo extremo. Claro, todos nós devemos ser zelosos, principalmente na nossa época em que a gente vive, em que o subversivo, as coisas subversivas estão entrando na igreja, as coisas subversivas estão presentes na sociedade, nós devemos ser zelosos, mas é um zelo equilibrado, não é um zelo louco que vira a cabeça da pessoa e ela começa a fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus. Ellen White tinha problemas disso na época dela. As pessoas que falavam contra a instituição, na época dela, eram esse tipo de gente.
que ela repreendia a todo momento. Ela disse que eram pessoas que tinham um zelo tão grande, mas tão grande, que dizia que tinha que sair da igreja, porque na época dela, com a profetisa viva, a igreja já estava corrompida. Então, esse tipo de pessoa, nós não devemos nem dar ouvidos, nem dar consideração para pessoas dessa natureza, porque elas não são guiadas por Deus de modo nenhum. Porque se fossem guiadas por Deus, não estariam caídos nesses extremos no tempo a qual a gente vive, porque não é tempo de brincar com a palavra de Deus, é tempo de ser sério, de viver conforme a palavra de Deus diz. Então, o indivíduo ele quer voltar a praticar primícia, Pentecostes, trombetas, expiação, todas essas festas, isso daí não tem base nenhuma para cumprimento, porque já alcançou, a sombra alcançou a realidade através do ministério de Cristo Jesus. Essa seria a minha resposta a respeito disso. Muito obrigado, irmão Caio. Para mim, é tão importante a gente enfatizar isso, porque eu vejo que isso não está vindo do mundo exterior. É o que está a partir de dentro da igreja, como o irmão acabou de falar que surgia já no tempo da irmã White, não é? A ponto de eu ter uma meditação deste ano, no dia 8 de agosto, falando destes 3 irmãos que simplesmente, que todos nós aqui conhecemos, como Kellogg, Wagner e Jones, que esses irmãos também começaram se desviando por causa de quê? De algumas teorias que achavam que eram necessárias. E aí vai. Eu penso que devemos ter muito, mas muito cuidado, porque o espírito de autossuficiência ou mesmo aquele zelo farisaico que tem estado a impregnar na igreja e simplesmente está levando os irmãos a desviar da fé. E que a gente possa estar bem vigilante quanto a esses assuntos. Obrigado, Elvis, né, por falar desse ponto, né? A gente vê por aí, né, alguns irmãos que estão a fazer rituais, né? Mas eu já vi alguns, mas no sentido assim didático, né? De ensinar o que eram as festas, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas são visuais, né? Então, algumas pessoas têm montado aí o santuário para poder mostrar dentro do santuário ali o altar, né? Que festa que era aquela. Então, num sentido didático, né? Desde que seja didático, né? Também não vejo que teria problema. Eu penso como Caio. Se fugir para um outro extremo, aí a gente tem que tomar cuidado. Mas tudo, né, Elvis, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás, como você disse aí, ele trabalha com a presunção. E eu vejo que a maior armadilha que Satanás tem agora no tempo do fim é exatamente a presunção, né? A presunção é o pecado que Satanás está todos os dias colocando uma gota, né, lá no nosso balde. E dentro em breve esse balde vai transbordar. E a última gota quem vai colocar vai ser Satanás, né, que é a imortalidade da alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que não sejamos presunçosos e achar que nós temos a razão em tudo, né? Matar o nosso eu. Nós vamos ter que vigiar muito, muito nesse sentido. Obrigado pelas considerações, não havendo aqui mais nenhuma consideração, nenhuma mãozinha levantada. Caio, você quer fazer a sua consideração final? Em primeiro lugar, eu agradeço novamente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês neste segundo dia. Agradeço a Deus também pelo convite que foi realizado, porque toda oportunidade de estarmos reunidos, estudando a palavra de Deus, é uma grande bênção para nós, para a nossa vida espiritual, para que possamos estar sempre ali incentivando uns aos outros a estudar a Bíblia Sagrada, a estudar a Santa Escritura, pois, meus irmãos, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Quando a perseguição voltar, só tem um recurso que vai fazer com que as mentiras de Satanás caiam por terra, que a verdade seja exaltada. E o recurso é esse daqui, ó, que vocês estão vendo nas minhas mãos. Unicamente esse livro. Então, se nós não conhecemos, se nós não buscarmos conhecer essas verdades, não seremos capazes de responder por nossa fé. E Ellen White diz que quando Satanás não consegue jogar alguma pessoa para o
para o frio formalismo, que é a indiferença, o mundanismo, ele joga a pessoa para o fogo do fanatismo, que é justamente ali o zelo extremo, farisaico, como o irmão bem citou, né? O legalismo, salvo por obras. Então, ele está fazendo de tudo para tentar nos desvirtuar, para que o tempo acabe e sejamos achados em falta. Mas a única consideração que eu desejo aqui deixar para esta sala, para essas pessoas, é que nós possamos firmar na fé o quanto antes, para que possamos ser, de fato, luzes do mundo, resplandecendo a glória do caráter de Deus.